Essa palavra proxêmica é uma palavra diferente, talvez você nunca tenha ouvido falar nela. O que é a proxêmica? A proxêmica tem a ver com o espaço social que você vai assumir nas suas relações interpessoais. Elas têm a ver com dois tipos de distância. A distância de uma pessoa para outra e a distância também sua para os objetos e para o layout do ambiente no qual está inserido. Então, em relação à distância de uma pessoa para outra, Edward Hall, que foi o primeiro estudioso que propôs esse conceito, ele afirma que existem esses 4 tipos de distância. A distância íntima é aquela de um abraço de uma pessoa muito querida, com quem se tem intimidade. A distância pessoal, ela é quando você está interagindo diretamente com alguém, conversando com aquela pessoa. A distância social é quando você está, por exemplo, numa reunião. A distância pública é quando você está numa praça, num domingo, lendo lá um livro, e uma pessoa vai sentar com uma certa distância de você para não ser invasivo, não ser inconveniente. Saber usar essas distâncias é muito importante. Imagine a seguinte situação. Você entra numa loja de roupas querendo comprar uma camisa. Logo que você entra e coloca a mão assim no cabideiro para puxar uma camisa, o vendedor já se aproxima demais de você. E aí, posso te ajudar? Quer alguma coisa? Ele está inadequado na sua proxêmica. Ele está, naquele momento, trazendo uma distância pessoal que não é a que você gostaria, não é verdade? Você se sente invadido, fala assim, não, pode deixar, estou só olhando, e você naturalmente até se vai daquela loja, você não compra nada. O certo, nesse momento, desse exemplo, seria o quê? Você entrou na loja, começou a mexer, o vendedor mantém a sua distância social e fala, seja bem-vindo, se precisar de ajuda me chame, não é isso? Por outro lado, você pegou uma blusa, mostrou para ele assim, essa camisa aqui, você tem de outras cores? Essa é a dica, é a deixa para que ele se aproxime de você. Ele sai da distância social e entre na distância pessoal. Se aproxime e fale, pois não, eu tenho da cor amarela, preta, verde, etc. Se ele não fizer isso, você vai achar o quê? Que ele é desinteressado, que ele não está te dando atenção e você provavelmente também irá embora dessa loja. Percebe como a proxêmica é importante? Estar muito perto ou muito longe pode trazer um sentimento de inadequação na relação. Mas a outra dimensão da proxêmica é a relação do seu corpo com o espaço físico, com o layout, como eu já falei. Eu vou dar um exemplo para vocês de uma pessoa com quem eu trabalhei numa grande organização, superintendente geral, ele tinha uma sala ali que era bem grande e ele preparou essa sala com 3 espaços bem diferentes. Tinha um canto da sala que ficava a mesa dele. Essa mesa era enorme, aquela mesa de madeira escura, né, tradicional. A cadeira que ele sentava parecia um trono tão grande. E diante dele tinha 2 cadeirinhas bem pequenininhas, bem assim finas, onde sentavam os interlocutores. A proxêmica ali, como é que ficava? Ele lá de cima com uma grande mesa, outro lá pequenininho com uma cadeirinha. Ele sentava ali, sabe quando? Quando ele queria se impor, quando ele queria dar ao outro uma sensação de que ele era o poderoso superintendente e deixar o outro numa posição subalterna a ele. Tinha outro local, dentro do mesmo gabinete dele, outro canto, tinha uma mesa redonda, com cadeiras iguais. Ali ele sentava quando? Quando ele naturalmente queria discutir um projeto, queria discutir algum assunto e deixar os interlocutores à vontade para debater com ele. E um terceiro espaço, ele tinha 2 poltronas, tipo sofazinhos em L, onde as pessoas sentavam bem relaxadas e ali ele tinha oportunidade de trabalhar de modo mais adequado um assunto mais delicado. Reparem como a proxêmica é importante. Vou dar um outro exemplo sobre o espaço físico e a influência sobre nós. Quando você entra numa igreja, num templo, seja um templo cristão, muçulmano, judeu, você vai reparar o quê? Que o pé direito, ou seja, a altura do teto, é bem alto. Porque você, ao entrar num local que tem um teto muito alto, você se sente como? Proporcionalmente pequeno, insignificante. E essa é a mensagem que essas religiões trazem para nós, né? Que nós, seres humanos, somos pequenos e precisamos de buscar apoio no poder e na grandiosidade de Deus. Então, está coerente com essa mensagem. Já quando você entra numa loja de roupas, você vai perceber sempre o provador tem o teto baixo. Porque, ao contrário daquela situação anterior,
tudo o que o dono de uma loja de roupa não quer é que você se sinta insignificante ao provar aquela roupa. Percebem o poder da proxêmica? A paralinguagem é uma outra expressão não verbal da maior importância. E o que significa paralinguagem? A maneira como a gente fala. É o estressamento vocal, é o ritmo, é a entonação, são as pausas, fazem muita diferença. Como já vimos quando falamos aí da questão do carisma, você precisa ter uma boa entonação, não é verdade? E tem que ter até uma entonação que varie o tom de voz. E uma mesma palavra dita de diferentes maneiras vai ganhar significados bem distintos. Se você fala assim para o outro, ô querida, ou então assim, ô querida, você está falando coisas totalmente diferentes, não é verdade? Então é muito importante também saber usar a paralinguagem para uma boa comunicação. E você deve então flutuar a sua voz, dar ênfase às vezes, usando isso tudo com sabedoria e no momento certo. Bom, nessa aula então, nós vimos o que é a comunicação não verbal, a sua importância, como ela precisa ser coerente com a comunicação verbal e quais são os canais básicos pelos quais ela se expressa.